Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do Simped, que é o Simpósio Nacional de Patologia, Perícia e Engenharia Diagnóstica. Meu nome é Yuri Bessa, sou engenheiro civil da empresa Diagrama Engenharia Estrutural. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao engenheiro Ricardo por estar promovendo esse evento tão importante, especialmente na difusão de conhecimento técnico-científico na nossa área de engenharia, especialmente a área de patologias. É uma honra estar aqui e eu espero que você goste desse vídeo. A minha empresa também, que é a Diagrama, está patrocinando esse vídeo e se você quiser encaminhar um e-mail para receber esse conteúdo, está na sua frente também. Esse e-mail vai ser disponibilizado ao final dos slides também, caso você se interesse pela apresentação. O número 1 aqui embaixo na tela vai representar o número de slides. São 31 slides, então você pode acompanhar através desse número. Bom, vamos avançar um pouquinho. Falando um pouco de mim, eu sou engenheiro civil, sou graduado pela Universitário de Brasília. Tenho uma graduação sanduíche pela Universidade do Colorado, então parte da minha graduação eu fiz nos Estados Unidos. Também sou mestre em estruturas pela Universidade de Brasília. Atualmente eu sou professor universitário e também sou diretor financeiro da Diagrama Engenharia Estrutural. Sócio, o engenheiro Tiago, que também é especialista em estruturas e provavelmente vai dar outra palestra também no CIPED. Nós trabalhamos hoje com projetos em estruturas metálicas, madeira e concreto. Também fazemos perícias e damos consultoria e também promovemos cursos de capacitação e especialização para universidades ou pós-graduações, tudo bem? Sempre no quesito de concepção, análise, desenvolvimento e detalhamento de projetos estruturais. Aí nós trabalhamos com alguns softwares, entre eles o MCalc, o TQS, o WebEd e o SAP 2000. Vamos avançar um pouquinho e falar sobre como que vai ser a estrutura dessa apresentação. Vamos falar um pouco sobre a corrosão, o que é a corrosão, né? Como que ela se desenvolve, os tipos de corrosão que nós temos, os fatores que vão estar impactando o desenvolvimento das corrosões. Como que a gente pode evitar o processo ou até mitigar os efeitos dele e como que a gente pode fazer a proteção da nossa estrutura metálica contra a corrosão, que é um tipo de patologia extremamente agressiva para estruturas metálicas. Bom, a corrosão nada mais é que um processo espontâneo e contínuo, é um processo natural de degradação do material. A corrosão, ela afeta muito a estrutura metálica porque ela faz com que parte daquela peça estrutural perca seção efetiva de aço. Então, se você tem um elemento que ele começa a ter parte dele corroído, ele perde aquela seção efetiva, ele não vai conseguir mais resistir 100% às solicitações que anteriormente ele conseguiria resistir. Então, isso a longo prazo causa infinitos problemas de desempenho da sua edificação. Então, você pode comprometer muito a capacidade portante dela se você não estiver utilizando uma proteção contra a corrosão, se você não estiver fazendo a limpeza nem a manutenção da estrutura. Isso a gente vai falar um pouco mais à frente. A corrosão também, ou a oxidação, que a gente pode também estar utilizando como sinônimo, ela é um conjunto de alterações físico-químicas que a matéria, aquela substância, ela sofre devido a determinados agentes da natureza, que a gente vai estar falando basicamente de água e sais e gases, tudo bem? Na maioria desses gases são poluentes. A água, no geral, não somente para estruturas metálicas, ela é o nosso maior inimigo, tanto para estruturas de concreto, quanto para estruturas metálicas, quanto para estruturas de madeira. A água sempre vai ser um problema. Então, a gente tem que ter estratégias de manutenção e manutenção preventiva da estrutura para que isso não ocorra a danificar a sua edificação. Bom, eu fiz um grande resuminho aqui sobre o que a corrosão se desenvolve. Então, quando você está siderúrgico, você tem um processo de fabricação do metal, da liga metálica. Esse processo basicamente envolve você pegar a forma primitiva da liga, que são, na verdade, óxidos e sais, que é a sua forma mais estável de matéria. E você pega ela e combina ela com uma alta energia, você consegue gerar a liga. Então, perceba que tem um processo de injeção elevada de energia. E no processo natural, quando você está falando de entropia, que vai ser, na verdade, a probabilidade para desordem, o processo natural é a própria oxidação. Porque você tem um metal, que é a liga, e ela vai ser, o processo vai se dar exatamente o contrário da siderúrgica. Você vai passar por um processo de oxidação quando você
submete aquela liga a um meio ambiente agressivo, e como resultado você vai ter um tipo de minério, que vai ser o próprio óxido e o sal, e você vai ter uma liberação de energia. Essa liberação de energia pode se dar, por exemplo, de forma de corrente elétrica. Tá? O sistema ele é espontâneo e natural, como a gente disse, porque essa reação ela caminha para o lado mais natural. Tudo bem? Então você vai ter a perda ali de energia para o sistema, você vai voltar para aquela forma primitiva de material. Há basicamente dois tipos de processo corrosivo. Você tem a corrosão química, corrosão a seca, e você também tem uma corrosão eletroquímica, que ela vou estar falando no próximo slide. A primeira, que é a corrosão química a seca, ela, como o próprio nome diz, ela se desenvolve com a ausência de água. Você não precisa ter água no sistema para que a reação química ocorra. E ela é uma reação muito mais lenta. Tá? Então, basicamente, você vai ter, para que a reação ocorra, você precisa ter a junção do metal com algum tipo de gás poluente, mais o oxigênio. Esse metal poluente ele pode variar entre anidridos e entre gases, né? Se destacando o sulfúrico e o clorídrico, que você vai encontrar esse tipo de gás muito em regiões industriais, tudo bem? E o resultado disso você vai ter o óxido de metal. Esse óxido ele se deposita ali na superfície do seu metal como uma camada. Essa camada de óxido ela pode ser permeável ou impermeável. E ela é facilmente desprendida com contato, a fricção, que é o que a gente chama de forças de abrasão. Tudo bem? E pelo outro lado você tem a corrosão eletroquímica. A corrosão eletroquímica, contrariamente à seca, vai precisar de água. Você precisa injetar água no sistema para que a reação ocorra. Por causa disso, é uma reação muito mais rápida. E ela também vai depender muito dos metais associados. Isso a gente vai falar nos próximos slides com as reações de pilha, né? O processo ele basicamente se dá da seguinte forma: o aço, a superfície do aço, apesar de ser uma superfície metálica industrializada, a composição microestrutural dela varia de ponto a ponto. Então, cada superfície do aço, cada composição microquímica ali, ela tem uma composição química diferente. Então, na verdade, você tem pequenas regiões de metais, de diferentes tipos de metais, porque o aço vai ser uma liga. E essas diferentes regiões, quando contato uma com a outra, elas têm uma característica anódica e catódica. Então, elas, por si só, elas são inerentes, elas são inertes, elas não são estáveis nem se ativam sem a presença de água. Mas no momento que se adiciona água nessa superfície, que você pega essas minúsculas células e você adiciona água, você consegue instalar ali uma reação eletroquímica, que vai ser a reação de pilha, que é a de pilha de Daniel, que você está falando no próximo slide. E quando essa instalação acontece, quando há adição de camadas de águas ali, como você tem dois metais que têm comportamentos potenciais eletroquímicos diferentes, você consegue dar início a uma reação de oxidação. Para ficar um pouco mais claro, né? A gente vê isso muito no ensino médio e aqui ele se justifica. Essa reação da pilha que a gente chama, que é o Daniell Cell, foi um inglês que descobriu essa reação, né, em 1836, e basicamente você tem a composição de dois tipos de materiais diferentes, na verdade de metais diferentes. Você adiciona um líquido, na época ele usou foi um ácido clorídrico. Quando você adiciona um líquido e você conecta esses circuitos com uma ponte salina, você começa a ter um desprendimento de elétrons do seu metal, que ele é anódico, e começa a ocorrer uma migração de elétrons para o cátodo, que vai ser aquele metal que vai receber o elétron. Então, nesse processo, que a gente chama de redução, parte do material, né, que se sai do anodo se deposita no cátodo como elétrons, gerando uma corrente elétrica. Então, isso vai fazer com que parte desse material sofra oxidação, o anodo, e o outro sofra redução, perdendo o material e oxidando.